de indicação de livro muito bom, assim, até para quem está buscando assim, meio que se desenvolver como líder. É um livro que eu li muito tempo atrás e não estou mais achando, mas super vale a pena, que é A Incrível Viagem de Shackleton. Algo assim o nome. Mas ele fala da história de um explorador chamado Ernest Shackleton, que viveu 100 anos atrás, mais ou menos. E o objetivo dele era chegar no Polo Sul, o primeiro homem a chegar no Polo Sul. Só que ele falhou, ele chegou lá e não conseguiu chegar, e nesse meio tempo, até ele conseguir organizar uma nova expedição para chegar no Polo Sul, na Antártica, outro cara foi lá e furou a fila e conseguiu chegar antes que ele. Mas o que ele fez, então, ele falou, não, beleza, se alguém já chegou, então eu vou ser o primeiro a atravessar a Antártica toda, né, de ponta a ponta. E foi isso que ele fez, ele então organizou uma nova expedição, pegou até, inclusive, última embarcação produzida, assim, de madeira, porque já na época já estavam saindo já navios de aço, né, de ferro. Então ele pegou essa última embarcação, só que era de uma companhia holandesa, se não me engano, muito famosa e super reconhecida pela durabilidade, né, pela resistência dos barcos, porque ele teria que enfrentar geleiras, né, até chegar à Antártica. E ele batizou esse navio, inclusive, com o nome de Endurance, que em inglês significa resistência, né, resiliência, enfim, resistência, né. É, e ele foi então, ele fez uma tripulação toda, né, achou um monte de gente, cozinheiro, todo mundo para trabalhar no navio, e lá foram eles então preparados para fazer a travessia da Antártica, né. Então eles tinham também um monte de cachorro junto com eles. Não vou dar spoiler porque a história já é conhecida, tá? O interessante não é o final da história, é o que acontece e como a coisa se desenrola na história. Mas basicamente, eles chegam na Antártica, começam a travessia, mas aí o clima, assim, tudo começa a jogar contra e o navio fica encalhado no gelo, assim, sabe? Porque na Antártica, assim, tem tipo iceberg, assim, que eles chamam de banquisas, né? Que é placas de gelo enormes, assim, tamanho de cidades, que elas ficam se movimentando e o navio deles ficou preso entre duas delas. E cara, não tem muito o que fazer. Chega nessa situação, você tem que basicamente esperar elas se movimentarem para você se soltar e continuar. E aí, beleza, eles ficam esperando, né, as banquisas abrirem caminho para o navio passar. Só que, cara, passa dias, passa semanas, passam-se meses e o navio continua preso. Chega uma hora até que o navio até afunda, porque assim, ele começa a ser espremido, né, a pressão é tão grande do gelo contra o casco dele, de madeira, mas é madeira, o navio afunda. E, cara, tá lá então Ernest Shackleton, com toda aquela tripulação dele, com a expedição toda, e muita coisa acontece. Não vou dar spoiler de como se desenrola, mas fato é que ali ele dá um baita aprendizado de como um líder, uma pessoa que busca assim ajudar os outros, reage numa situação assim extrema, de vida ou morte, né? Porque ele tinha duas opções basicamente, né? Ficar ali sentado esperando o milagre acontecer ou fazer alguma coisa. E ele opta, obviamente, né, como um bom líder, seguir pelo segundo caminho, fazer alguma coisa. Então, ele faz todo um rolê para conseguir, enfim, sair daquela situação. Ao mesmo tempo, ele também tem que lidar com conflitos entre os próprios tripulantes, porque, cara, começa a faltar comida, começa a faltar um monte de coisa, tem um inverno ártico também, que não tem sol por meses, semanas, todo mundo chega a um ponto extremo, e ele consegue lidar com todo mundo, gerenciar todo esse time, e ao mesmo tempo também achar uma solução, ir atrás dele mesmo da solução, e conseguir resolver o problema todo. Resumo da ópera, no final ele consegue sim, eles não conseguem fazer a travessia, que era o objetivo da expedição, mas ele consegue salvar todos os tripulantes. De um jeito ou de outro lá, aí fica para ler o livro, para conhecer, que é bem bacana a história, de como ele fez então para resolver todo esse conflito e trazer todo mundo em segurança de volta para casa. Então aí, super vale a pena. Um livro que conta uma história, porque às vezes a gente lê livros tão técnicos, né, que ficam contando assim de uma forma mais sistemática o que deve ser feito, como deve ser feito, e ali esse livro do Shackleton é uma história, é um livro mais estilo história, que ele vai contando como acontece, e dali você tira muito aprendizado que você talvez tivesse que ler vários livros mais técnicos sobre assuntos específicos, enquanto que seria bem mais difícil. Então, coloca aí na sua lista aí. A Incrível Viagem de Ernest Shackleton.